Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje estou de novo aqui no estúdio da Jovem Pan e nós vamos falar sobre a importância da sucção, da amamentação para o desenvolvimento dos músculos e da dentição dos bebês. Você sabia dessa importância? O leite materno, o ato de amamentar, não serve apenas para alimentar, mas tem toda essa importância no desenvolvimento dos músculos da face e da dentição dos bebês. E para falar sobre esse tema super importante, eu convidei aqui a especialista em aleitamento materno, dentista, Rose Chiaradia. Muito obrigado, professora Rose. Obrigada, eu que agradeço o convite. Fico muito feliz. Legal. Professora Rose, acho que a gente podia começar justamente explicando como que esse momento da amamentação ele pode favorecer o desenvolvimento dos músculos e interferir aí para o bem no desenvolvimento da dentição dos bebês. Bom, a amamentação ela é o primeiro e principal estímulo no desenvolvimento oral do bebê. Então é um excelente exercício que o bebezinho vai fazer para o seu desenvolvimento da mandíbula, dos arcos dentários, da face da criança como um todo. Além de favorecer a respiração nasal e a mastigação. E vai prevenir também as oclusopatias na dentição decídua. Então esses movimentos eles são um estímulo importante para o seu desenvolvimento oral. Ao nascer, todo bebezinho, ele nasce com aquela mandíbula mais retruída. Ela está numa relação mais para trás, o queixinho mais para trás. Por que o bebezinho nasce com essa relação? Porque ele está preparado para passar pelo canal do parto, para nascer de parto normal. E o que vai mudar essa situação? Justamente a instalação do aleitamento materno exclusivo, o bebê fazendo exercício para favorecer todo o crescimento dos ossos, dos músculos da face de maneira adequada após o nascimento. E isso vai corrigir esse retrognatismo que o bebê nasceu, essa coisa do queixinho mais para trás. Entendi. E como que essa correção, como você mencionou, esse crescimento, isso interfere na dentição, na correta dentição, né, do nascer dos dentes dos bebês? Isso. Então, assim, a partir do momento que o bebê nasce, ele vai começar... A gente sempre hoje fala que o importante é que desde o nascimento o bebezinho nasce e vai para o colo da mãe dele. A melhor coisa para um bebê após o nascimento, independente da via de parto, é ir para o pele a pele, é ir para o contato com a mãe. Para quê? Para que se nesse primeiro momento, além dos benefícios do contato pele a pele, de repente pode acontecer a primeira mamada. E essa primeira mamada, ela vai ser muito importante para modular esse aprendizado do bebê. Então, quanto mais precoce e seja respeitado, o que está nas boas práticas, recomendado pela Unicef, pela Organização Mundial de Saúde, de nascer o bebê, aleitamento na primeira hora, a hora de ouro, né? E isso vai favorecer o quê? O aprendizado do bebê muito mais rápido. E aí, esse bebezinho, ao ordenhar o peito da mãe dele, ele vai ter um intenso trabalho muscular que vai promover o desenvolvimento correto de todas as estruturas duras, moles do sistema estomatognático, né? E isso vai favorecer também o posicionamento adequado dos rodetes gengivais para o rompimento dos dentinhos e o alinhamento correto desses dentes no futuro. Então, quer dizer, o ato de amamentar o bebezinho vai promover um padrão de sucção que vai facilitar o alinhamento correto dos dentes e também o crescimento de toda a ossatura, a musculatura da face de maneira harmoniosa e adequada. Entendi. Mas existe, infelizmente, casos que os bebês eles acabam nascendo, por exemplo, prematuros ou por qualquer outro problema, não conseguem fazer a amamentação na primeira hora ou até mesmo nos primeiros dias. Isso causa algum problema no futuro na dentição? Tem como tentar resolver isso? Como que acontece com esses bebês? Por isso que é importante, quando o bebezinho nasce prematuramente, muitas vezes ele vai ficar afastado da mãe dele, o primeiro ponto importante é a gente orientar essa mãe, nesse momento, para proteger a produção dela, né? Então, nesse momento que ele ainda está internado, que ele não pode ser levado ao peito da mãe dele, a gente vai precisar trabalhar muito a proteção da produção de leite, ensinar essa mulher a fazer a ordenha frequente, né? A proteger a produção dela, ela vai estar visitando o bebê dela com frequência, assim que esse bebê estiver estável clinicamente, ele seja levado para as primeiras mamadas, para o aprendizado da
da mamada no peito da mãe dele. Enquanto isso vai ser trabalhado dentro das UTIs neonatais pela equipe que atua lá. Então, as fonoaudiólogas, né, os dentistas especialistas em amamentação que hoje já têm atuando em UTI neonatal também vão estar fazendo um trabalho com esse bebezinho para que preparar ele para assim que ele estiver bem clinicamente, ele possa ir para o pele a pele, para o contato com a mãe dele, aproveitar esse estímulo também, tanto quanto outros bebezinhos. Então, o ideal, o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde? Um bebezinho que nasce prematuro, que nasce antes do tempo, ele vai ser alimentado às vezes por sonda na UTI. A partir do momento que ele está livre, liberado clinicamente, ele vai para o contato da mãe dele. Às vezes, treinando essas primeiras mamadas, sempre com auxílio dos profissionais que estão envolvidos nesse cuidado, né, usando às vezes técnica de translactação, de relactação. O que é isso? Às vezes coloca uma sondinha com leite, no ideal é que fosse o leite da própria mãe. Quando não é possível o leite da própria mãe, às vezes usando o leite de banco de leite, ou em alguns casos, por uma razão aceitável, até mesmo uma fórmula, para que ele treine essa sucção, né? E a partir do momento que ele já tem mais tônus muscular, que ele vai trabalhando esse exercício também com a ajuda dos fonoaudiólogos, esse bebê vai estar podendo seguir esse aleitamento. E a gente sempre lembra, em casos que é impossível esse bebê ir ao peito, o ideal é que você treine essa mulher para o uso do copinho. Assim, e na verdade não é falar, olha, você tem que alimentar o seu bebê com copinho, já que ele não pode mamar ao peito. Cabe a nós, profissionais, ensinar como é essa técnica, como ela vai fazer para que o bebê não tenha riscos de engasgo. Então, assim, eu costumo trabalhar muito com isso com as minhas alunas nos cursos, a técnica correta, deixar o bebê sorver o leitinho com a linguinha, porque o movimento que ele está fazendo vai ser importante também para esse crescimento facial. Não é porque esse bebezinho nasceu prematuramente, não pôde, por algum motivo, mamar na mãe dele, que ele não pode ter essa contribuição também. E é importante que os profissionais sejam preparados para oferecer as alternativas que a mãe pode ter para alimentar o bebezinho dela. Por exemplo, uma mãe que fez cirurgia na mama, né? Vamos dar um exemplo. Essa mãe pode então ter uma produção adequada para conseguir atender as necessidades do bebê dela. Ela pode usar um suplementador, ela pode pôr uma sondinha ali do lado e além do bebê estar sugando no peito dela, ela recebe o leite. E isso vai favorecer um crescimento correto dos ossos e músculos da face também. É tudo uma questão da gente avaliar individualmente cada situação. E também atender, assim, muito o que a família quer, os objetivos daquela mulher em relação à amamentação. Eu acho que cabe a nós, profissional, trabalhar sempre para que o melhor aconteça, né? Mas a gente vai sempre respeitar também as preferências da família. Legal, sem dúvida. E você tocou num assunto importante aí de que até várias UTIs hoje também contam com dentistas, né? Você, a Rose, é professora aqui na São Leopoldo Mandic, ministrando cursos exatamente de aleitamento materno para dentistas. Como que o cirurgião dentista pode contribuir nesse momento da primeira hora, do aleitamento, ou até mesmo ali na UTI? Bom, assim, o dentista, tanto quanto outros profissionais, ele capacitado na parte do manejo clínico de amamentação, ele pode estar auxiliando desde a primeira mamada do bebê na sala de cesárea ou num parto normal logo após o parto, né? Às vezes, orientando a mãe a importância desse momento e, em caso de ajuda, facilitando para o bebê esse encaixe, se necessário, né? Logo que essa mãe tiver, como eu falei, mesmo na UTI neonatal, as visitas diárias que a gente faz com as nossas alunas, a gente vai estar sempre trabalhando o manejo clínico da amamentação. O olhar é sempre para a dupla, né? O que aquela mulher está precisando? Eu preciso incentivar mais a ela não sabe fazer a técnica de ordenha adequadamente, eu preciso treinar essa ordenha nela, porque isso vai ser tão importante, valioso, que eu possa motivá-la. Vamos proteger a sua produção de leite enquanto seu bebezinho não pode mamar, e o dentista, tanto quanto os outros profissionais, ele pode atuar no manejo clínico da amamentação. É como eu falei, a gente está dentro de uma UTI, a gente muitas vezes está treinando como alimentar o bebê, a técnica do copinho adequada, como fazer uma técnica de translactação e relactação, como fazer uma técnica de ordenha adequada.
Tudo isso para que a gente empodere essa mulher, para que ela possa, assim que o bebê estiver apto para ir ao peito dela, ela consiga seguir isso. E sempre, desde a primeira vez que ela vai levar esse bebezinho ao peito, a gente vai estar do lado. A gente vai estar do lado por quê? Porque é importante o posicionamento adequado para ajudar nessa pega efetiva, para que esse bebê consiga encaixar naquele mamilo e começar a fazer os exercícios tão certinhos que ele vai precisar para o crescimento adequado dele, né? E o dentista, ele pode participar durante todo esse processo. Outra coisa importante, avaliar a cavidade oral do bebê, detectar precocemente qualquer anomalia bucal. Hoje a gente sabe que é importante isso, esse olhar, né? A gente tem aí os freios orais, uma coisa tão abordada, mas o dentista tem que saber como é feito esse olhar, essa avaliação criteriosa e minuciosa desde o início, para também informar a família e trabalhar junto com outros profissionais, cumprindo o papel dele, mas somando com esses profissionais, mostrando que ele, tanto quanto outros, está apto, né, preparado para essa ajuda em momentos tão cruciais para uma família. Sem dúvida. E você tocou num assunto que é importante, só para a gente contextualizar o freio oral. Explica um pouquinho o que é o freio oral, o freio labial, o freio lingual, enfim, para que quem está nos assistindo aqui entenda, e a importância do dentista até nessas primeiras horas aí para auxiliar, eventualmente até fazer uma correção nesse bebê para que ele possa ter uma melhor mamada. Na verdade, hoje existe a lei, né, do teste da linguinha. Então, na verdade, todo bebezinho, antes de ter alta da maternidade, ele deveria ter sido aplicado esse teste, né, para que seja identificado os casos graves de restrição dessa linguinha. A linguinha presa, ela muitas vezes é aquela membraninha, gente, que conecta a língua ao assoalho da boca. E muitas vezes essa membraninha, ela pode restringir muitos movimentos dessa língua. Restringir a ponto de dificultar o bebê nessas primeiras mamadas ao peito. Mas eu vou saber qual língua está restringindo? Muitas vezes aqueles freios com uma inserção anterior, né, eles podem oferecer um pouquinho mais de dificuldade para essa dupla no início. Então, como a gente vai identificar isso? Além dos protocolos que a gente pode estar usando para um norte no diagnóstico, né, a gente também precisa avaliar a mamada desde a primeira mamada. Porque avaliando a mamada, botando essa boquinha em função, essa língua em função, a gente vai conseguir identificar se está impactando ou não na amamentação. E a gente tem que lembrar que muitas vezes o nenenzinho que acabou de nascer, ele precisa do treino da mamada para a gente poder evidenciar se esse freio está ou não restringindo, né? Então, a gente faz um trabalho muito cuidadoso em relação a isso. Os bebezinhos que realmente têm uma restrição severa, que esse freio é identificado como discutido com toda a equipe, não, isso realmente está impedindo do bebê de mamar de forma efetiva. Então, muitas vezes essa cirurgia é feita, mas não antes de ser aplicado o protocolo, ser feito o manejo clínico, ser assistido à mamada, né, ser discutido junto com os outros profissionais. A gente está ali para somar e para poder identificar qualquer anomalia precocemente que possa interferir no aprendizado desse bebezinho nesse momento tão precioso, que vai impactar para o resto da vida dele o estabelecimento do aleitamento. Legal. E aí, passando esse momento do aleitamento, enfim, em algum momento a mamadeira vai chegar, vai entrar. Muitas crianças acabam fazendo uso da mamadeira. A mamadeira, ela é uma vilã no desenvolvimento da dentição? Bom, então assim, se a gente for pensar na amamentação, né, o aleitamento materno e o uso da mamadeira são coisas muito diferentes. Por quê? Porque no aleitamento materno, o bebezinho vai fazer uma ordenha do peito da mãe dele. Então ele vai fazer alguns movimentos, abertura, né, ele vai fazer o protusão, fechamento e retrusão. Na mamadeira, o bebezinho só abre e fecha. Abre e fecha. E além de abrir e fechar, ele vai ter um fluxo muito rápido. A gente brinca assim, eu estou aqui atendendo uma díade, né? Muitas vezes tem a roda de apoio está sempre junto. Alguns pais, eu já escutei esse comentário, eles falam assim: nossa, Rose, o bebê com a mamadeira, ele esvaziou em 2 minutos. Eu estou vendo aqui o bebê mamar, ele demora meia hora, 40 minutos. Né? Então, olha a diferença. Só que essa avalanche, essa facilidade com que o bebê recebe esse leite nesse momento, vai o quê? Não vai fortalecer essa musculatura que vai ser tão importante depois para preparar esse bebezinho para fala, para respiração, para mastigação e para todas as funções que vão ter que ser executadas o resto da vida. Então, assim,
esse fluxo fácil, né, que ocorre, e são recrutados músculos diferentes quando usa a mamadeira. Então, muitas vezes, assim, qual músculo que ele vai usar quando ele usa a mamadeira? Muitas vezes é o músculo bucinador, aquele que a gente usa para usar o canudinho, né? Esse músculo, ele vai comprimir esse ossinho do maxilar da criança, que está em pleno crescimento. Vai ocorrer o quê? Um estreitamento do maxilar dessa criança. Ocorrendo esse estreitamento, o que vai causar? Mordidas cruzadas, aquela mordida aberta anterior, dente encavalado, vai causar uma série de problemas. Mas um outro problema muito importante em relação à mamadeira e para a saúde, que vai impactar para a saúde desse bebezinho para o resto da vida. Quando o bebezinho faz uso da mamadeira, ele vai ter essa deformação na arcada dentária. E aí, o que acontece? O céu da boca acaba subindo. Quem é o céu da boca? O palato da criança. É onde diminui a passagem de ar. E o que vai acontecer quando diminui a passagem de ar? Essa criança vai acabar sendo uma respiradora bucal, vai ter impactos depois. Quantas crianças estão chegando nos nossos consultórios que estão aí patinando de um médico para o outro, com várias infecções respiratórias? Muitas vezes são crianças que foram desmamadas precocemente, que tiveram contato com as fórmulas muito cedo, desenvolveram alergias, várias infecções respiratórias, né? E elas vão precisar de fazer uso de aparelho, muitas vezes, para corrigir isso muito cedo, sendo que o exercício, né, que a criança faz durante a mamada, saciando o impulso neural que essa criança nasceu de sucção, né, isso vai prevenir o quê? Que você faça as orientações corretas em cada fase, essa criança vai ter um crescimento facial muito melhor, vai ter menos problemas de saúde para o resto da vida. Então é muito importante a gente empoderar as famílias quanto a isso, a diferença de um bebê que recebe mamadeira e um bebê que recebe leite materno. Eu costumo muito usar uma coisa, assim, que eu falo, olha, a gente passou por uma pandemia, né? O quanto é importante você que está aí com seu bebezinho em casa, se você tem esse alimento tão precioso jorrando do seu peito, oferecer esse alimento para o bebezinho, você está oferecendo para ele uma base sólida de saúde. Então, cabe a nós, profissionais, dar o nosso melhor. Usar tudo que a gente tem na nossa bandeja de aprendizado e oferecer para aquela dupla que você está tendo a oportunidade, porque isso vai impactar e isso vai fazer a diferença para o resto da vida daquela família, né? Quantas famílias estão gastando tanto aí com consulta, com internações, com medicação, e tudo isso, latas de leite que custam caro pra caramba, tudo isso poderia ser evitado com a prática do aleitamento, ou com que esse aleitamento realmente acontecesse, né? Então, cabe a todos nós trabalharmos para isso. Legal, professora Rose. Importante essa sua definição, onde você mostra a relação aí da amamentação ou da falta da amamentação com alguns problemas que podem acontecer também nas vias aéreas por conta aqui do palato, né, do céu da boca da criança. E a chupeta, em que ela é vilã também? Ela pode ser uma vilã? Então, a chupeta pode ser sim uma vilã. E assim, o que é muito triste, né? É cultural hoje a chupeta. E às vezes, muitas famílias recorrem ao uso de chupeta. E aí entra assim, os desafios que essa família está vivendo, às vezes desde o momento de nascimento. Eles não encontram o apoio adequado no momento pós-parto dos profissionais, né? Muitas vezes porque muitos profissionais não estão preparados para esse apoio. E às vezes a chupeta acaba rolando, muitas vezes eu confesso para vocês, os hospitais que a gente visita, a gente vai fazer a prática com os nossos alunos, já no alojamento conjunto, nas primeiras mamadas do bebê, a mãe recorreu à chupeta para acalmar, porque na verdade a mãe imagina que ela vai estar acalmando o bebê quando ela usa a chupeta. Só que o que acontece? O bebezinho acabou de nascer, acabou de sair de dentro da barriga dela não tinha chupeta. E aí ele precisa aprender a mamar, ele precisa sobreviver aqui fora e praticar tudo isso. E quando você coloca a chupetinha na boca do bebê, ele vai ficar quietinho, sugando aquele apetrecho, né? E a hora que ele está sugando a chupeta, ele está usando músculos diferentes do que ele vai usar na mamada. E olha, quando muitas vezes você pega uma mãe, ela falou assim, mas ele ficou quietinho a noite toda, e você vai colocar o bebê para mamar, e você fala, mostra para mim como é que você estava dando peito para o seu bebê, e ela vai encaixar o bebezinho. Muitas vezes, se esse bebezinho já fez uso de chupeta, a gente consegue identificar pela sucção, porque o bebê vai fazer mais sucção não nutritiva do que nutritiva. Qual a diferença da sucção nutritiva para não nutritiva? Se você vê um bebezinho após o uso da chupeta, ele vai para o peito, a mãe fala assim, mas ele suga, solta, ele parece que está brigando com o meu peito. Na verdade, ele já mostrando para a mamãe, eu estou confuso. O que é para eu fazer agora? Né? Eu não sei, eu ainda não aprendi
a sugar de maneira adequada, porque ele nem teve chance, às vezes, de aprender. Ele está fazendo aquela sucçãozinha não nutritiva, ele está engolindo o ar, ele está fazendo movimentos mais curtinhos. E a gente acabou de falar agora há pouco o quanto que a criança precisa de fazer esforço para mamar no peito da mãe dele. Ele vai ter que aprender isso. E a gente precisa ajudar os bebezinhos a ficarem craques no movimento da sucção não nutritiva, que seria abrir, levar o queixinho para frente. O que ele faz na chupeta? Fica abrindo e fechando, engolindo ar, mandando um monte de ar para a barriguinha dele. Aí a mãe fala, mas ele tá cheio de desconforto. Ele tá cheio de desconforto. Esses dias mesmo atendi um bebezinho aqui que chegou para mim com perda de peso de 13%. Ou seja, a gente espera aí nos primeiros dias uma perda de peso que vai de 7% a 10%, mas a gente precisa monitorar tudo isso, né? Só que esse bebê tinha perdido mais do que ele poderia. E o que estava acontecendo em casa? Assim que a mãe teve alta do hospital, o bebê foi para casa e ela estava com muita dificuldade. Então ela falava assim, mas ele está quietinho, eu coloco a chupeta e ele fica dormindo. Ele fica dormindo, ele não está estimulando o peito da mãe dele da maneira que isso pode afetar a produção dela, né? E ele não está aprendendo, porque para ele, quando ele vai ao peito, ele dá 2 sugadinhas e continua dormindo. Ele não entende que ele precisa fazer um baita exercício para ele extrair aquele leite do peito da mãe dele. Então a chupeta é sim um fator confundidor, mas ela confunde o bebê, ela leva o bebê ao desmame precoce e aí vem uma avalanche em relação a isso, como a gente falou, a criança desmamada precocemente e os riscos que ela vai ter, né, de mais infecções, das alterações na arcada dentária, né, dos gastos com tudo isso. Tá certo. Muito legal esse papo aqui que a gente bateu aqui com a doutora Rose. A doutora Rose Chiaradi, que é especialista, dentista, especialista em amamentação, e trouxe aqui para a gente nesse Mandicast várias informações importantes sobre a importância da amamentação correta para o melhor desenvolvimento das dentições. Muito obrigado, doutora Rose. Eu que agradeço. Se você gostou do nosso Mandicast, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic. Até a próxima!